Não é de agora que eu senti a vontade de entrar em contato. Vendo seus vídeos, sempre pensei que seria importante compartilhar as experiências. Graças a Deus eu tive uma habilidade boa para descobrir certas coisas. Até bailarina do Faustão eu já namorei. Inclusive foi o último relacionamento que eu tive, o qual eu terminei recentemente. Eu vou enviar esse relato em separado, porque está muito recente ainda, né? Bom, esse último relacionamento me deu um gatilho e eu precisava entrar em contato com você, porque eu tenho que compartilhar essas experiências. Eu tenho certeza que vai ajudar outros homens também. Bom, agora me apresentando, meu nome é Fulano, 40 anos, de São Paulo, mais de 1,90 de altura, 30% de BF, comecei a treinar agora, fazer academia, alimentação. Não sou rico, mas eu estou numa posição financeira top, muito acima da média. Desde criança eu era apaixonado por aviões e hoje eu sou comandante de um Boeing, com 40 anos. E também tenho uma empresa de treinamento avançado para pilotos. Mais de 50% desses copilotos fizeram treinamento na minha escola para conseguir aprovação no processo seletivo. Tenho pilotos aprovados em empresas como estrangeiras, inclusive como a Cathay Pacific, Emirates, Ryanair, Fly Dubai, e uma renda muito alta atualmente. Desde a adolescência eu queria ter um relacionamento, mas eu era muito tímido, ainda sou um pouco, menos, mas já me relacionei com mais 60 mulheres. Eu acho que é por conta de eu ser muito alto e por conta da profissão que eu tenho que eu consegui ter sucesso e ter muitas namoradas. Beleza, vamos agora para o primeiro relato. São 4 relacionamentos que ele vai relatar aqui, beleza? Essa aqui foi a primeira namorada, que ele morava em São Paulo e ela no interior de São Paulo. Ela tinha uma irmã mais velha, os pais eram religiosos, frequentavam a igreja, eram rígidos, tá? Olha os freios morais, né? O amortecedor que eu falo pra vocês, beleza? Quando eu ia pra lá, eu dormia na edícula da casa, pra você ter uma noção. Não dormia junto, entendeu? Eu dormia separado, né? A gente não podia dormir no mesmo quarto. Também você vai querer ficar usando a casa dos pais, da sua namorada de motel, aí é foda, né? Ficar batendo a cama na parede, né? E eles na sala assistindo novela. Que coisa maravilhosa, assistindo a missa na Rede Vida, na televisão. Bom, eu ia com bastante frequência de carro para o interior e ela vinha para São Paulo às vezes, de ônibus. Eu confiava nela. A relação era boa a princípio. A relação é boa a princípio porque o princípio é quando os amortecedores estão novos, né? Então os amortecedores são as regras éticas, morais, que fazem a pessoa se colocar no seu lugar. Porque é principalmente isso, né? Para quem vocês não sabem, né? Ética, o que é ética? É o que você deve para o outro. Principalmente isso, no sentido social da coisa. Então passa por, em grande parte, você se colocar no lugar do outro. Então ela vai sempre se colocar muito no seu lugar, porque ela só conhece a sua melhor versão, que é o que a gente oferece, né, tanto o homem quanto a mulher, porque a gente quer ser validado, quer ser amado, né, quer conquistar aquela pessoa. Então você depila os ovos todo dia, você faz a barba, você passa fio dental no dente, você faz enxaguante bucal, entendeu? Você corta o cabelo, você está sempre usando a sua melhor roupa, a cueca da sorte, a mulher também fazendo depilação a laser, clareamento, tô brincando, e essas coisas, e aí vocês oferecem a sua melhor versão pelo relacionamento. Depois que vai andando, vocês começam a abrir as asinhas, né? É assim que acontece. Aí você caga com a porta aberta, faz umas brincadeiras, filha da mãe, que eu já falei, arrota e assopra na cara dela, que tem uns caras... Meu, eu vi um vídeo de um cara esse dia, cara, que eu queria dar um soco na cara dele. Olha a brincadeira do desgraçado, cara. Aí depois os caras reclamam ainda. Ele pegou um cano, não tem graça, eu tô dando risada, mas não tem graça, cara, sem brincadeira nenhuma. Ele pegou um cano de uns 2 metros de tamanho, botou o tripé do celular filmando, colocou o cano na bunda, colocou a outra ponta na cara da mulher dele dormindo e soltou um peido, cara. Olha as ideias do cara, velho. Aí a mulher depois trai o cara, bota um chifre nele, faz ele se fuder, aí ele, ai, que não sei o que. Porra, olha as brincadeiras que os caras têm e ainda posta na internet, cara. O Velho Testamento, as origens da Revolução, a Era de Ouro, o auge do conhecimento, a consolidação, estratégias que funcionam, o renascimento, a nova era começa aqui. Acesse agora 700 gigas para explodir sua cabeça. Escaneie e acesse tudo. É complicado, né? Mas sobre essa questão do princípio, é o que eu falei da ética. Então, no início, você se coloca no lugar da pessoa. Conforme isso vai passando, você para de fazer isso. Tá? E aí, o sentimento que todos nós temos desde sempre, independente de se você está solteiro ou não, de querer se relacionar com outras pessoas, você começa a deixar de ignorá-lo. Você começa a deixar de resistir, na verdade. Que a ética, a programação social, é algo moral, uma construção mental que faz você racionalizar esses instintos primitivos, como o reprodutor, que é um instinto de sobrevivência. Então é algo que, irmão, não é uma construção social, não é... Você não tem a opção de escolher. Você não tem a opção de escolher ficar com fome ou não, ficar com sono ou não, querer transar ou não. Você não tem a opção de escolher isso, cara. É involuntário. Sacou? A ética é o amortecedor que controla isso. Essa é a questão.
Aí passaram 2 anos de relacionamento, o amortecedor dela deu uma mancada, né? O amortecedor mancou, né? Exatamente, o amortecedor falhou, ficou mancando. Você vê que o termo é autoexplicativo, né? A teoria do amortecedor é uma das melhores que eu já inventei no meu canal, sem dúvidas. Que são os freios morais, né? Amortecedores morais, na verdade, né? Ela fazia aniversário em janeiro e, obviamente, eu fui até a cidade dela participar do aniversário, tudo bacana. Eu faço aniversário em fevereiro. E agora era a vez dela vir aqui para o meu aniversário, numa sexta, porém disse que não seria possível a presença porque seria o primeiro dia da faculdade. E ela já estava no 2º ano. Eu simplesmente não acreditei. Todo mundo sabe, obviamente, que no primeiro dia de aula é quando tem a putaria dos bichos, né? Sexta-feira à noite, que vai ter trote, vai ter festa. Obviamente ela não queria perder, né? Que ia ser uma bagunça. Todas as amigas, vamos, que se foda, não sei o que, ela não pode perder, e é isso. E ela já investiu emocionalmente nisso, as expectativas dela. Você acha que ela vai pro seu aniversário? Ela vai mentir até, e ela jurando por tudo que não poderia perder esse primeiro dia de aula, pois era muito importante. E que não poderia faltar. Eu argumentei não poderia faltar porque ela já combinou mentalmente, já se comprometeu mentalmente, emocionalmente com as amigas, entendeu? Que ela ia participar. E eu argumentei dizendo que teria trote, ainda mais numa sexta-noite, e ela garantiu que os bichos só começariam semana que vem. Foi o que eu falei, cara. Liguei na faculdade para confirmar a informação, obviamente não havia divergência na data. Liguei para ela indignado, que depois de 2 anos ela estava dando esse vacilo. E ela chorando me disse que no ano anterior o início das aulas tinha sido assim. Os calouros primeiro, na outra semana foram os bichos. Ela jurava por Deus que não estava mentindo. Então eu liguei para uma amiga para confirmar e a amiga dela disse que nunca teve isso daí. Ou seja, essa foi minha primeira grande decepção, pois era óbvio a intenção dela. Ela queria ir numa festa da faculdade ao invés de vir para o meu aniversário. Porque o seu aniversário ela já viu você várias vezes, né? É o que eu falei, que é um negócio diferente, né? É o peso na consciência, né? Então você vai aliviando a consciência para não pesar justamente em cima do quê? A consciência pesar em cima do quê? Dos seus instintos, meu filho. Disso. Entendeu? Porque o seu instinto não se importa com a sua consciência. Você vai ter vontade, irmão, seja se você ama ou não, se você está casado ou solteiro, se você é monogâmico ou poligâmico, se você não interessa, tem filho ou não, se é amigo ou não, se é amigo ou não, não interessa a moral e ética, velho. Seu instinto não se interessa com moral e ética, não se importa. A moral e ética é que se importa com o seu instinto, é o contrário. A sua programação social, os amortecedores que se importam, é o contrário. Só que, conforme você vai se desgastando, isso aí vai, o amortecedor ele vai desgastando. É o que eu falei, é um amortecedor, mano. Imagina aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o negócio fica ali martelando, literalmente. Fica ali martelando, cara. É o que eu falei, por isso que eu falo, meu raciocínio é esse. Então faz parte da monogamia, os vacilos, as red flag, entendeu? Por isso que eu sempre digo, não é ódio, cara, não é misoginia, não é trauma. Se você não tomou um chapéu, você está tomando, você vai tomar, é muito provável. Não é certeza, mas é muito provável, por causa desse raciocínio. Entendeu? É assim que é, cara, não tenho culpa. Não estou falando exclusivamente das mulheres, estou falando que é um instinto do ser humano, que no caso do homem é a libido, no caso do homem da mulher é a hipergamia. Entendeu? E é inconsciente. Então a consciência pesa sobre o inconsciente nesse caso. E aí por isso que muitas vezes as pessoas elas precisam arrumar desculpa. E aí conforme você vai desgastando o relacionamento, porque você é assim também, aí um dia que eu falo, sua mulher vê você olhando pra bunda de uma gostosa na rua. Aí já começa, por que eu tô me colocando no lugar dele se você não tá se colocando no meu? Que foi o que eu falei da ética e da moral, que é você se colocar no lugar do outro. Daí ela para de se colocar um pouco no seu lugar. Então essa foi a grande decepção. Ela ia querer ir na festa. Então ela não quis ir no aniversário. Ele ainda levou por mais 2 anos o relacionamento, mas eu não respeito. Eu acho que ela traiu você, com todo respeito. Você não comentou aqui, mas se eu pudesse apostar meu dinheiro, eu apostaria que sim. Ainda mais que ela estava na faculdade esse período, ela deve ter traído você, com certeza absoluta. Bom, mas mesmo assim, fiquei 2 anos ainda com ela. Chegou a ficar 4 anos. Foi o mais longo que ele teve. Hoje ela casou e teve filho. E tá com o namorado. Que continua do mesmo jeito, tá? O casamento, namoro, quer dizer, o casamento, filho, ele só bota um peso maior. Ele é um amortecedor mais pesado ainda. Você entendeu? A diferença é essa. Mas é o que eu falei. A hipergamia, vamos chamar assim, já que estamos falando das mulheres, ou a libido do homem, não se importa. Não se importa com isso. A questão é que o fato de você ter um filho agora é um peso maior que faz você se importar com o sentimento de querer pular cerca, de querer sair com alguém diferente. Mais que um livro, um mapa para sua identidade masculina. Descubra seu arquétipo. A Bíblia dos Arquétipos. Bom, em 2008 eu trabalhei numa empresa aérea, em Jundiaí. Conheci uma outra agora na internet. Começou a namorar, ele tinha 17 e ela 23. Ela era muito bonita, gostosa, olhos verdes, inteligente e virgem. Que também que eu falei, não muda nada, não importa, mano. Não importa se é virgem. Tudo isso que eu falei, a virgem é a questão moral, mais uma vez. Os caras eles acham que a virgindade é algo moral.
é associada à moral, né? Os caras associam virgindade a ética e moral. Foi o que eu acabei de explicar, velho. A hipergamia não se importa com ética e moral. Não se importa. A libido do homem não se importa. A libido do homem não se importa, cara. Se você é mulher, tá grávida, por exemplo, não é uma coisa que vocês falam muito. Se aquela outra mulher é sua amiga, se você é amiga daquela mulher, a libido do homem não se importa. Ele que tem que ter a consciência e a razão para se importar com isso, com esse instinto, né? Beleza. Aí ele foi trabalhar numa linha aérea de passageiros e isso deixou ela muito insegura por conta das comissárias de voo, pois a outra empresa não utilizava aeromoças. Eu estava em uma instrução de voo nessa nova empresa e havia chegado em Salvador. Na época não tinha smartphone, só celular normal. E ao chegar no meu quarto de hotel a bateria estava acabando. Então deixei o celular carregando e fui ao restaurante do hotel para jantar, onde encontrei a tripulação. Na época não tinha nenhuma neura de ligar e avisar que havia pousado ou saber o que estava ou não fazendo, para ela perguntar. 2 horas depois eu retornei para o meu quarto. E havia 48 chamadas perdidas no meu celular. Eu fiquei completamente desesperado. Pensando que algo muito grave havia acontecido, eu retornei a ligação, o qual ela atendeu chorando e dizendo, essas putas vadias, se referindo a comissárias. E eu senti um alívio quando eu fiquei em seguida eu fiquei furioso pelo susto que eu levei. Ela já estava com seus 19 e tenho certeza que as amigas dela ficavam perturbando a cabeça dela, sim, né, estragando um amortecedor, via de regra, é isso que as amigas fazem. E os amigos homens também fazem a mesma coisa, ainda mais se for solteiro, né? A verdade é essa. É ali que você vai ver quem as pessoas são de verdade, né? Porque, principalmente em relacionamentos, nós preservamos aparências. Entendeu? Que é o que eu falei da conquista. Nós preservamos os amortecedores, né? Que são as aparências. Entendeu? Então, o eu verdadeiro, nosso, dos homens e mulheres, é quando a gente está sozinho ou quando nós estamos entre amigos ou amigas. Que você vai saber quem nós somos de verdade. O resto social que você observa são aparências em grande parte. Tá? Não 100%, mas em grande parte. É aquela analogia que eu faço do iceberg. O que você está vendo, ou que as pessoas mostram, não é quem elas são de verdade, é uma parte. O que a maior parte de quem elas são, é uma parte, sim, é uma parte, mas a maior parte do que elas são, de quem elas são, porque ainda é o iceberg. O iceberg é a parte que está aparecendo e a parte submersa. Faz parte, ok. Mas a parte mais relevante de quem as pessoas são de verdade é o que você não está vendo, que é o que está submerso. Entendeu? Essa é a analogia perfeita. Com o tempo a relação foi se desgastando. Como ela, inteligente, ela conseguiu uma bolsa de estudos numa excelente faculdade. De novo a faculdade, né? Eu já sabia que não daria certo pra mim. Faculdade particular, gente com grana, arrumou um estágio, começou a mudar as roupas. O que ela não fazia anteriormente. Isso aqui é o que eu já falei de novo e tem a ver com isso, né, cara? A questão é o seguinte. Isso aí começa a fazer o quê? Começa a alavancar. Então, o que eu falei sobre a libido do homem, por exemplo. Vamos pegar a libido do homem para ficar mais claro. Porque o pessoal começa a chorar aqui, chamar você de traumatizada. Por isso que eu gostava de postar os relatos para membro, né? Porque não vem aqui os cavaleiros brancos, né? Os guardiões da moral e da virtude, encher o saco aqui nos comentários. Mas a verdade é isso. Vamos pegar o exemplo do homem. Você está aqui de boa, ok? Você tem a sua libido, não tem? Ela está aí. Você entrou na academia, alavancou 5x. Porque vai ter um monte de calça leg ali. Calça leg é gostosa até no varal. A verdade é essa. Imagina na academia. Alavancou 10 vezes já. Então está alavancando. Essa é a diferença. Sua consciência continua a mesma. É a mesma coisa. Ou você foi para a faculdade. Você é homem. Você precisou da faculdade. Sua libido, eu com a minha libido, eu estou aqui. De boa. É a mesma coisa. Estou aqui. Ela está ligada. Só que eu não estou assistindo a televisão. A libido e a hipergamia é igual uma televisão ligada. Não quer dizer... Ela fica ligada o dia inteiro. Só que não quer dizer que você está assistindo. Normalmente vai estourar. Não aguenta. Porque tá ali exposto, cara, tá sendo estimulado, é foda. E aí que você vai começar a ver red flag. Pisou na faculdade, você vai começar a explodir red flag. Red flag é isso, cara, é um amortecedor mostrando que ele não tá aguentando. Bom, para resumir, eu descobri que ela estava tendo um caso com alguém. Ela até casou com esse cara, meus pêsames pra ele, porque o que eu falei é a mesma coisa ainda. E resolvi terminar a relação. Ela não acreditava que eu estava terminando com ela. E ela até me jogou uma praga, você vai ver. Você vai se ferrar com essas vadias aí, eram moças. Já era a segunda namorada que casava com o próximo namorado depois de mim. Sim, é porque você está pulando fora antes de arrebentar o amortecedor, né? Você está observando o desgaste e está saindo fora. Entendeu? Não muda. A questão é que esses caras devem estar engolindo sapo, devem estar se fazendo enfiando embaixo do tapete. Porque se você é casado, irmão, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que... Sacou? Se você quiser sustentar o seu relacionamento, eu vou te falar uma coisa pra vocês aqui agora, que é a verdade, isso daí, para homens e mulheres, na maioria das vezes. Pelo menos 50% mais um. Vou ser generoso. Se você quiser casar por longo prazo, você vai passar por essas mesmas merda aqui que a gente chama de red flag, só que você vai ter que fazer o quê? Se você quiser segurar um casamento por longo prazo, você vai ter que ficar escondendo esses esqueletos no armário.
Você vai ter que ficar escondendo esqueletos no armário. E seu armário vai estar cheio de esqueletos, ou pelo menos um. Que essa é a verdade dos casamentos e relacionamentos. É assim que você sustenta ele há muito tempo. Não tem como não ter esqueleto no armário, irmão. Você está lidando com um ser humano, cara. Impossível, não dá. Entendeu? Não tem como. E é isso. Tive um outro relacionamento curto. Eu sempre idealizei a princesa da Disney, porém já percebi na época que não era possível. Via que na verdade ninguém respeitava ninguém. E que todo mundo que eu conhecia que namorava traía suas namoradas e as namoradas também traíam. Pensei, não tem jeito, é assim que funciona. Queira ou não queira. Cara, bom, é o que eu falei, né? Esse é o instinto natural do ser humano, entendeu? E aí, bicho, você pega uma pessoa que tá num relacionamento há não sei quanto tempo, briga pra caralho, desgaste pra caralho, é foda. Aí a pessoa tá lá no emprego, tem várias pessoas que ela conhece, na faculdade, várias pessoas diferentes. Aí o negócio começa a rolar uma química, né? Começa a rolar ali, tá junto, tá convivendo, sacou? Só sai faísca toda hora. Você bota um monte de homem e mulher junto ali. Porra, você acha que vai acontecer o quê, velho? Não vai acontecer nada, não. Não vai acontecer nada, não. Eu tentei me enquadrar no padrão da sociedade, onde na verdade todo mundo trai e finge que tá tudo bem. Eu não diria que todo mundo, mas eu diria que esse é um padrão. Eu diria que, eu vou dizer que é sempre, mas também não vou dizer que é exceção. Mas não consigo, na época nem se falava do conteúdo ainda. Agora vamos para a terceira. Eu não sei se eu faço esse vídeo em duas partes, tá? Mas eu vou lendo aqui, porque tem mais um ainda. Nossa, cara, tá na metade, vai dar 40 minutos. Deixa eu ver. Bom, rapaziada, é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui.